Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do VitaliCast, o podcast oficial da Vitali Diagnóstico por Imagem. Eu sou Leidiane, estou há 15 anos à frente da Vitali e eu quis, através desse podcast, trazer um pouco mais de valor à odontologia, que são os valores que a gente se inspira lá na Vitali. Então, o objetivo desse podcast seria gerar conexões entre profissionais de saúde, elevar o nível da odontologia aqui no norte do estado, sul da Bahia, e trazer informações valiosas para pacientes e para profissionais da saúde, né? E nesse primeiro episódio do podcast, a gente fica ansiosa, né? Porque aflora as emoções. É um sonho que a gente tira do papel. E eu trouxe 3 pessoas que eu falo que são 3 fontes de inspirações, 3 parceiros que eu posso contar sempre. Primeiro, meu marido, Leandro, meu companheiro de vida, né? Pai dos meus filhos, aquele que sempre está me apoiando na alegria, na tristeza e nos meus planos. Carolzinha não é minha filha, como todo mundo acha. Carolzinha é um daqueles presentes que a vida dá. E Carolzinha começou como uma estagiária e hoje ela é minha sócia na unidade de Colatina. E Fábio é minha inspiração na radiologia, né? Sabe aquelas pessoas que a gente segue? É o Fábio. Então, eu tô até com o currículo do Fábio aqui, mas eu não vou falar o currículo dele. Eu vou pedir pro Fábio falar um pouquinho dele pra gente aqui, um pouquinho da sua trajetória profissional. Ah, legal, Luiz. Obrigado. Para mim é uma honra, né, poder participar aqui desse primeiro podcast e dizer assim que é uma felicidade muito grande ver o trabalho que vocês têm desenvolvido aqui, um trabalho fantástico, né, dando um nível de consciência para os dentistas, e vejo muita preocupação que a Vitali tem em relação aos dentistas, né, de ajudar o tempo todo. É uma missão da empresa, né, então a gente se conecta muito quando a gente pensa assim que é um pouco o nosso papel como radiologista, como profissional da saúde, poder potencializar essa profissão que é maravilhosa, né, que a gente fala que é uma profissão que, ao meu ver, até falei isso em palestra ontem, é a profissão que mais transforma vidas mesmo de fato, né? Então, a gente poder contribuir um pouquinho vai ser muito bom. Tenho certeza que vai ser um encontro maravilhoso. Fábio, me fale um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu vi aqui que você é formado em odontologia, né? É especialista em ortodontia, radiologia, estomatologia, coach profissional, MBA em gestão empresarial, liderança, gestão empresarial novamente. Então, tem um amplo currículo, né? E assim, você a gente vê que é um líder que normalmente conduz a equipe de uma forma integrada, né? Uma pessoa que sempre está preocupada com o próximo, né? E me conte um pouquinho da sua trajetória na radiologia. Pronto, foi assim, eu tenho 22 anos de formado, né? E meu primeiro emprego, depois que me formei, foi numa radiologia odontológica. Aí depois, foi o primeiro emprego, comecei a trabalhar, era até uma radiologia super analógica ainda. E aí, depois disso, eu fiz as especializações, ortodontia, estomatologia e radiologia, mas a princípio a minha ideia inicial era montar uma clínica odontológica, eu acabei montando, e como qualquer dentista, a gente vai para o mercado de trabalho com os 2 Cs, né? A cara e a coragem, não tem nenhum conhecimento de nada de negócio, e aí monta um negócio e vai lutar aí para dar certo, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que assim, eu estava perdendo muito qualidade de vida, e fiquei doente, inclusive passei por cirurgias e tudo mais, porque eu trabalhava muito e não tinha nenhuma qualidade de vida, não conseguia fazer nenhum tipo de gestão, até que um dia eu tive aquela história, você dentro do hospital, você fala que eu preciso refletir sobre a minha vida, eu preciso realmente mudar, e foi quando eu comecei a mergulhar na parte do universo da gestão empresarial, né? E aí, como eu tinha trabalhado com radiologia, eu me apaixonei pela radiologia também, daí eu fui entrando e misturando gestão e radiologia. Então, fui abrindo várias clínicas de imagem, né, para poder trabalhar na odontologia. Então, foi mais ou menos nessa linha. São 7 clínicas? São 7 clínicas. Agora, também na 8ª em frente. Olha, que Leandro, o Fábio é minha fonte de inspiração. Faltam 4. Isso é uma história. Isso é uma longa história. Calma. Fábio, então, nesse primeiro episódio do nosso VitaliCast, a gente buscou um tema que a gente acha de sua importância na odontologia, né? Que é a tomografia e os avanços tecnológicos do fluxo digital, né?
E eu queria entender o que você acha, para mim, a importância da tomografia no planejamento de tratamentos complexos para o dentista. Olha, excelente pergunta, pelo seguinte, eu falo que na nossa formação como dentistas, a gente costuma ter três grandes gaps, três grandes falhas, né? A primeira é a parte de tomografia, que assim, eu rodo o Brasil inteiro e vejo que a maioria das faculdades no estado do Brasil, a gente acaba não tendo muito acesso à tomografia na graduação. Tá? Então, isso é um gap. De fato, a gente sabe da importância da tomografia, a gente vai falar um pouquinho até que já existe até jurisprudência para determinados pontos ali, e mesmo assim a gente aprende muito pouco na graduação. Então, esse é o primeiro gap. O segundo grande gap, também atrelado a isso, é a parte de odontologia digital. A gente estima-se que nem 4, 5% dos dentistas no Brasil trabalham com odontologia digital e a gente aprende muito pouco também na graduação. E o terceiro grande gap é a parte de gestão empresarial, que a gente também não aprende quase nada, né? E aí, assim, indo para a parte de tomografia, é interessante a gente pensar que, assim, hoje já existe jurisprudência que diz que o dentista que faz instalação de implantes dentários sem tomografia e de repente acontece alguma intercorrência, ele pode ser considerado negligente. Já existe jurisprudência na Nação de Ribeirão Preto, já existem vários casos julgados no Brasil inteiro, onde o dentista assume o risco pelo paciente quando ele não tem o melhor exame na mão. Todo mundo, a gente como radiologista sabemos que, sem sombra de dúvida, a tomografia ela vai dar muito mais recurso para o dentista, porque desde a questão de altura, espessura, magnificação, distorção, questão tridimensional, questão de qualidade óssea, não tem sobreposição de imagem, tantas vantagens que a tomografia oferece para o dentista, ele tem acesso a tanto recurso, mas só que muitas das vezes ele não utiliza isso. E quando ele não utiliza, ele assume, sem muitas das vezes saber, a maioria não sabe, assume o risco pelo paciente. E aí, claro que a maioria das cirurgias vai dar certo, mas aquela eventualmente que dá errado, aí ele pode colocar a carreira dele em determinado risco. Porque no fundo foi até interessante, porque a gente estava num congresso de radiologia e a gente discute muito sobre esse assunto, né? E eu estava com o presidente da ABRA, na época, o Maurício, e aí eu conversando com um jurídico, né, o nosso jurídico, ele me abordou falando sobre isso, a importância, né, que pouco dentista sabia. E aí eu percebi que nem os radiologistas também estavam com acesso a essa informação. Foi daí que nasceu a ideia da gente montar uma cartilha e dar consciência para todos. Né? E daí eu, o Maurício e o Juan, que é o jurídico da ABA, a gente montou uma cartilha com a parte científica, a parte jurídica, a parte dando consciência para os dentistas. Por quê? Qual o objetivo? O dentista precisa ter acesso a essa informação. Sim. Porque, imagina só, hoje os advogados, vários advogados já têm acesso a essa informação. Sim. E o dentista não. Você não está ciente. Então, aí o que acontece? Teve um caso recente na nossa cidade que houve uma perfuração de um alveolar inferior, né, onde foi uma perfuração bem 4 milímetros abaixo do alveolar inferior. Quando você faz a tomografia, era impossível se pensar no implante naquele dente, naquela região. E foi feito. Aí o paciente processou o dentista e o advogado de defesa do paciente, ele usou a jurisprudência. E ele falou assim, olha, e a pergunta que se faz é, existia algum exame que poderia minimizar ou evitar a tragédia? Olha, tragédia. Existia alguma coisa que poderia minimizar ou evitar? E aí ele falou assim, olha, existia, e por que não fez? Aí é sempre aquela história, né? O dentista fala, mas eu queria poupar o meu paciente desse custo. Aí o paciente fala, você pagaria qualquer valor para me passar pelo que eu estou passando agora. Você que não me deu consciência disso. Né? Então, no fundo, o que é mais importante de tudo? A gente pensar, a tomografia é um exame fantástico que dá tanto acesso para o dentista para tanta coisa, né? Inclusive, por exemplo, você vê até em todas as áreas, né, da odontologia, você vê que até na endodontia tem um trabalho recente que mostra que 55% dos planos de tratamento se modificam quando a gente planeja com radiografia e quando planeja com tomografia. Ou seja, mais da metade eu mudo completamente o plano de tratamento. Olha, eu não sei, Fábio. A gente, como radiologista, é muito comum, assim, dentro da clínica nossa, do paciente ir fazer um exame e voltar depois para fazer uma tomografia por um retratamento, por um insucesso. Exatamente. Ou por uma complicação cirúrgica. Então, a gente pega recorrentemente extração de terceiro molar, onde que o paciente volta porque ficou algumas raízes, não tinha... Conhecimento da anatomia. Conhecimento de anatomia. Então, assim,
Hoje, a gente, como radiologista, a gente enxerga como a tomografia um mínimo para um bom diagnóstico. Então, assim, a radiologia ela tem passado por um processo evolutivo muito grande, desde 2010, do digital. Então, hoje, os laudos, eles deixam de ser muito sugestivos e passam a ser mais afirmativos. A gente consegue definir trajetórias, a gente consegue conversar com o dentista. Então, esse digital, a tomografia, isso permitiu um leque na odontologia, porque antigamente a gente não se conversava, né? Então, na nossa prática clínica de radiologia, a gente percebe muito isso. Intercorrências por falta de uma tomografia. E é o papel nosso como radiologista. Eu sempre falo que a gente tem que olhar da odontologia que a gente faz, né? Então, todo dia eu levanto o que eu posso fazer de melhor para a odontologia, porque é saúde, é paciente, o paciente tem que estar em primeiro lugar. Então, quando a gente faz saúde, faz medicina, a gente tem que fazer com excelência. Então, tem que ter um bom diagnóstico. O paciente demora... Tudo começa por aí, né? Tudo começa por aí. E essa comunicação, eu acho, também com o dentista, que a gente sempre preconizou desde que eu entrei na Vitale, a tomografia não é só um papel, né, um template que eu entrego no consultório. Eu consigo conversar com ele no WhatsApp, eu consigo saber dados clínicos, eu consigo me aprofundar mais em prol do paciente também. Eu acho que tudo isso contabiliza muito pra gente. Não é simplesmente assim, algo mais que eu acho que talvez fosse inacessível há um tempo atrás, porque é um exame recente, né, é uma tecnologia recente, mas que hoje eu acho que é acessível. O paciente vai no Google, ele pesquisa, ele sabe que de repente é o exame ideal para ele sabe que você talvez não pediu, mas que deveria pedir. Eu acho que tudo isso a gente tenta se comunicar, não só mais no papel, mas vídeo a gente faz, né, na Vitale, a gente costuma fazer um videolaudo, que eu acho que é um take assim, importante, que dá um adendo a mais na tomografia, que foge do papel e ajuda a interpretar. Então, eu acho que tudo vai se juntando para o diagnóstico em prol do paciente. Olha, né? Fábio, lá na clínica, tem, assim, às vezes o dentista conversa comigo, eu adoro conversar com os dentistas, adoro ajudar no diagnóstico, né? E às vezes eu falo, pede para vir aqui, eu não vou cobrar tomografia não, mas vamos esclarecer um pouquinho melhor esse diagnóstico. Recentemente aconteceu isso, né? Semana passada. E o paciente está com parestesia, fez uma panorâmica. Foi. E aí eu falei assim, eu não consigo definir por esse exame, eu vou dormir muito mais em paz a partir do momento que eu prefiro assumir isso para te dar um posicionamento melhor de diagnóstico, que é o meu papel de radiologista, do que deixar você em dúvida. Legal, mas é porque isso que eu vejo que assim, a Vitale, desde quando a gente se conheceu, eu vejo muito que vocês têm esse foco nisso, que é uma empresa que a gente chama de customer centric, né? Que é uma empresa que é voltada para o cliente o quê? Paciente e dentista. Sim. Porque de fato é o nosso papel mesmo, buscar essa solução final, né? Eu costumo dizer que é igual dirigir bêbado. Né? Ninguém vai te impedir de entrar num carro bêbado e falar assim, olha, você não pode, isso, sabe? Aquela história. Você sabe que pode acontecer alguma coisa errada, você sabe... será que vale a pena eu correr esse risco? Será que vale a pena eu entrar nesse jogo? Né? Porque você vê que os hospitais já foram, nesse aspecto, estão até um pouco mais avançados do que, por exemplo, a própria odontologia, porque os hospitais já foram processados muitas vezes. Então, o hospital, juridicamente, ele já acaba sendo mais preparado para esse tipo de situação. Por quê? Porque já passou por isso muitas das vezes. Então, se você chegar para um médico, né, e de repente ele te passa 4 exames para fazer uma cirurgia de refluxo. E aí você entrega para ele só 3 e fala, olha, esse quarto aqui eu não fiz porque eu achei que um pouco caro. O hospital não vai deixar você operar. Mas muitas das vezes o dentista, ele vai lá e opera. Por quê? Porque ele fala, mas se eu não operar, alguém vai operar e aí eu acabo assumindo esse risco. Então, assim, eu falo para todo dentista, cara, constrói uma carreira brilhante, sem riscos, minimiza, a gente fala na gestão, né, gestão de riscos. Cara, minimiza isso. Para que você vai colocar? Às vezes é um casinho pequeno que muda completamente a tua carreira. Então, para que eu vou colocar em risco numa vez? E é interessante também, eu sou a pessoa de fora da radiologia. Vocês são radiologistas, eu sou extremamente clínico, eu gosto do operacional, então eu sou ortodontista de formação e implantodontista. Tenho 20 anos de implantodontia, estou com 17 anos de ortodontia. E é interessante que quando a gente fala de exames, principalmente exames mais elaborados, a ideia sempre é do problema. Por que a gente não pede para evitar um problema?
Só que tem uma outra ótica, tem várias óticas que a gente pode falar sobre isso, mas se a gente for para o lado da gestão, quando você está fazendo um planejamento e você busca exames mais elaborados, abre um leque de possibilidades de tratamento para você. Se a gente pensar pelo negócio, o que a gente quer no negócio? A gente quer um negócio que seja, acima de tudo, científico, que a gente entregue o melhor para os nossos pacientes, mas financeiramente que seja um negócio saudável. Então, o nosso negócio tem que dar lucro. Tá? Então, quando você pega um planejamento, na ortodontia, quando surgiu para mim a cefalometria 3D, que você fazia ortodontia em casos compensatórios, o paciente é um paciente cirúrgico e você tem que decidir se esse paciente vai para uma ortodontia compensatória ou para a ortognática. Qual é o limite que a gente pode chegar? Então, você tem vários casos que você consegue dar opções para o paciente de forma segura, que em alguns momentos você teria um tratamento com um risco de insucesso muito grande, financeiramente não seria tão atrativo para a empresa, mas você consegue dar opções para esse paciente, por exemplo, de fazer uma ortodontia compensatória até um certo limite seguro para o paciente e compensar com uma reabilitação, por exemplo, com laminados. Então, o paciente fala, eu não posso. Eu tive paciente que era um paciente sistemicamente comprometido, que não poderia, em hipótese alguma, ir para uma cirurgia ortognática, e você consegue, com um diagnóstico tridimensional, por exemplo, uma cefalometria 3D, então a tomografia também vem, que a gente fala tomografia, a gente pensa logo em cirurgia. A ortodontia também está num universo absurdo de informações, e que se a gente pensar relacionamento com o paciente, faturamento para a empresa, tranquilidade para o profissional. Eu me orgulho muito, eu falo com a equipe que trabalha com a gente na clínica, eu tenho 20 anos de clínica trabalhando. Eu nunca tive um processo de um paciente. Que legal. Eu nunca tive um advogado que me ligou para qualquer que seja a situação, mas eu nunca abri mão do diagnóstico. Então, não existe execução bem feita. Por isso, né? Não existe execução bem feita se você não tiver um diagnóstico bem feito. Então, isso que a radiologia faz. A radiologia foi a primeira clínica a trazer tomografia para Linhares. A radiologia foi a primeira clínica a trazer radiografia digital, panorâmica digital, a primeira que surgiu lá em 2011, feita pela Vitale, scanner de face. Então, essa questão de inovação de tecnologia é algo que a gente sempre discutiu, que o que acontece em São Paulo tem que acontecer aqui. A gente sempre o parâmetro nosso. É um dos valores da empresa, né? A gente trazer sempre essa inovação. Sim. É isso. O que assim, é muito claro para mim. O paciente está em primeiro lugar, o diagnóstico está em primeiro lugar. Então, a gente coloca isso muito à frente, né? Porque a gente entende, a gente vive isso. Porque, às vezes, é o 20% do tratamento, mas que acelera todo o tratamento, o diagnóstico. Então, assim, eu sempre converso, quando eu dou aula nos cursos de especialização, da gente tirar um tempinho para planejar as intercorrências, né? E como o Leandro falou ali, a ortodontia também está usando a tomografia. Os próprios alinhadores já viram um gap. Sim. E já estão incluindo a tomografia nos seus planejamentos. Gente, não tem como movimentar a arcada dentária se não conciliar com a face. Ninguém vai no consultório odontológico por causa dos dentes. Eles vão no consultório odontológico com a harmonia com a face. Então, é muito importante o cirurgião dentista conhecer a face e trabalhar a face do paciente como um todo, né? E é legal que assim, a gente vê que eu costumo dizer isso em aula, né? Que fala que a tomografia é para bater martelo. Sabe aquela coisa do bater martelo? Porque para pensar, o raio-x é uma sobreposição muito grande de imagem. Quantas das vezes a gente não pega um raio-x e todo dentista que está escutando aqui, ele às vezes está com o raio-x na mão e aí começa a juntar, chama um dentista, chama outro. Opiniões. O que você acha? O que você acha? Cara, eu acho que tá, eu acho que não tá, eu acho que acho que não é. Já quando se fala a tomografia, não tem sobreposição, tá nu e cru, tá na sua frente, então assim, é muito difícil você errar no diagnóstico. Você poupa tempo clínico também, né? E aí é um ponto interessante que assim, que você falou do planejamento, né? Nós, como dentistas, a gente não foi muito treinado por planejar. Sim. Né? Planejar tanto a parte de gestão, como planejar os casos e tudo mais, porque como a gente acaba sendo muito mais técnico e operacional, a gente às vezes não leva muito tempo para o planejamento. Mas está mudando. E está mudando, é isso que eu ia falar. Está mudando, porque assim, olha que interessante. Hoje, com os recursos tecnológicos que a gente está tendo, você vê o universo da odontologia digital, tanta coisa entrando na odontologia,
Eu tive recentemente naquela feira na IDS, você vê assim, na Alemanha, todos os casos, todas as áreas da odontologia estão migrando muito forte para o digital. Então, assim, a tecnologia está cada vez melhor, auxiliando o dentista. A tomografia é um pilar muito forte para isso. A tomografia é um negócio que não tem jeito, é um caminho sem volta, né? Então, unindo isso com a tecnologia do digital, nossa, o acesso ao diagnóstico é muito mais fácil para o dentista, né? Nossa, Bravo, eu fico tão feliz quando o dentista me liga. A gente faz o primeiro caso de guiada com ele. E aí ele me liga, Leidiane, Incrível, né? eu fiz a cirurgia em 40 minutos. Eu fiquei até com vergonha do paciente, porque foi tão rápida a cirurgia. Eu falei, mas é assim mesmo. Então, assim, é o uso da tecnologia a favor, porque isso diminui o tempo clínico, é mais tempo para a família que o dentista tem, né? Claro. Consegue aumentar a quantidade de atendimento também para poder fazer um pouco de gestão no consultório. E até mais tempo para relacionar com o paciente. Exatamente. Porque olha só, a gente já fez vários credenciamentos também, eu sei que vocês fazem aqui também, de pensar assim, o último credenciamento que a gente fez, a cirurgia de um implante foram 4 minutos. Caramba. A cirurgia. Teve uma outra que a gente fez de 11 implantes, que a cirurgia inteira durou 24 minutos. 11 implantes. Você fala, imagina só, o pós-operatório muito melhor do paciente, cirurgia mais rápida, aquele paciente que morre de medo do dentista, que tem um monte, né? Você fala, cara, você vai sentar na cadeira E o que ele vai falar de você? Ele vai te... E é incrível, porque foi engraçado, a gente estava ao vivo, a gente vai fazer um grande credenciamento também, a gente estava ao vivo, cirurgia ao vivo, todo mundo assistindo na sala, daí 4 minutos, terminou. Daí desligaram o vídeo e o áudio ficou ligado. E aí a paciente fala pro dentista, doutor, o senhor que escalou o implante mesmo? Tem certeza? Porque assim, da outra vez eu fiquei 1h30 na cadeira. E agora eu sentei, com a boca aberta. Aí ele falou assim, confia no seu dentista, o implante tá aí. E no seu cabelo não é possível. Você é elevado a outro nível. Se quando torna você uma faz- ferramenta de marketing também. Ferramenta- Se você olhar, Com isso é uma certeza. ferramenta de marketing. Lógico, assim. A conversão é muito maior para quando você mostra um caso de uma cirurgia feita no virtual, mostra o desenho do canal mandibular, o paciente olha aquilo, o paciente fica vislumbrado com o E negócio. ele já desse. vem com aquela ideia de, putz, vou ter que sentar aqui com a boca aberta, vou sentir dor, vou parar de trabalhar. E quando você fala, não, é 4 minutos. Você vai embora, você vai trabalhar, seu pós-operatório não vai ser, você não vai sentir dor, sua boca não vai ficar Risco doendo. zero, porque você tá aqui, Isso tá zero. tudo controlado. Eu conheço com a prótese. tudo, tô te E mostrando. quantas coisas novas vão surgindo, a gente tem feito muito implante zigomático. Se você olhar o Inclusive, dia implante, 18 vai ter um exemplo aqui que a gente está fazendo junto com a Sim, de maxila trófica, né? Que legal. E isso, assim, a gente percebeu a tendência, já mudou nosso protocolo de tomografia lá na clínica, já faz todas as maxilas com um pouquinho de extensão para zigomático, já criou como padrão para o paciente não voltar lá. Excelente ideia. E aí a gente já está trazendo agora dia 18 o implante pro- zigomático ele não surgiria sem tomografia. Não tem como. Não existiria a técnica se não existisse tomografia. Uma coisa, a gente vai conversando e a clínica vem surgindo de tudo que a gente viveu em todo esse tempo. A nossa responsabilidade como profissional de saúde, nós somos profissionais de saúde. A quantidade de achados que nós temos em exames que a gente faz tomografia, por exemplo, eu tenho um caso emblemático na clínica de um paciente de 11 anos que teve uma ameloblastoma. 11 anos, a gente acompanhou A esse gente paciente. acolheu ele, que era um paciente A gente super acolheu, Legal. veio de uma panorâmica, tinha uma condição extremamente duvidosa, fomos para tomografia, no final das contas foi para a parte médica e foi diagnosticado através de um achado. A quantidade de casos que você vai planejar, uma lesão que não era vista radiograficamente, o paciente identificou cistos de dimensões que a gente não imaginava, que o paciente falava assim, doutor, eu já fui em vários dentistas e ninguém nunca me pediu esse exame. Por que nunca fizeram isso? Então, quando a gente constrói uma história dentro da odontologia, é justamente por essa credibilidade que a gente gera para o paciente, de permitir que ele escolha. Porque quando a gente sugere para o paciente fazer um exame, a gente fala, a minha indicação é que você faça, mas a decisão é sua. Sim. É por isso, por isso, por isso. E muitos pacientes chegam no consultório e falam, doutor, por que nunca me pediram isso? Então, a gente tem um papel como radiologia, e Leide é muito forte nisso, de trazer essa consciência. Muitas vezes, o Steve Jobs falava isso, né? As pessoas não sabem o que querem até você mostrar para elas. Exato. Então, tem muita gente que não tem essa informação até você mostrar. Olha só, se você tiver esse exame, o leque pode abrir para você e pode ser tudo muito mais simples. Então, por que não fazer?
E às vezes existe o questionamento do preço, acho que para os pacientes, para os dentistas, todo mundo quando vai conversar fala, mas isso é caro, mas caro é não fazer. Caro é não ter saúde, né? Não ter saúde. E o que você falou, uma coisa bem interessante que o Silvio fala, que é a escala de consciência, né? Tem até uma escala de consciência de Schwartz, né? Do marketing e tal, que fala assim, tem gente que nem sabe que precisa, tem gente que nem sabe o benefício que eu consigo acessando tudo isso, né? Então, aí vem realmente, e eu vejo que a Vitale faz muito isso, esse trabalho de dar nível de consciência. Esse aqui é um exemplo disso, aqui nós estamos falando sobre isso, né? E de fato isso é muito interessante, porque muitos dentistas, como eu falei que é um dos nossos primeiros gaps de formação, a gente não aprende tomografia, então muitos dentistas não pedem porque não sabem os benefícios que tem, não pedem porque não sabem a interpretação, não sabem pedir, não sabem receber, né? Porque é uma formação, não é culpa do dentista, isso é uma coisa da nossa formação como um todo geral, mas a gente percebe que assim, está sendo mudado isso. Eu vejo que o papel da radiologia nesse contexto está muito forte. No tanto que nosso projeto para 2025 é literalmente avançar nessa ajuda de diagnóstico para os dentistas. Então, a gente é um dos mantenedores aqui do Espírito Hub e a gente está planejando uma série de cursos para facilitar, como a gente está no norte do estado aqui, então a gente está tentando trazer coisas aqui para a nossa cidade. E isso a gente entende que é importante, porque é o que eu falei, a gente tem um dever, tem o dever de entregar o que é melhor, né? Então, às vezes a gente cria algumas coisinhas lá na clínica para ajudar o dentista. Por exemplo, uma tomografia de dente incluso. Toda tomografia de dente incluso, eu tenho uma equipe que faz um biomodelo virtual e coloca na plataforma do iDoc. Por quê? Porque o dentista consegue visualizar um pouquinho mais. Então, a gente como radiologista... é uma ferramenta maravilhosa. Isso. A gente como radiologista, e eu falo isso para todas as clínicas, eu sei que o Fábio não precisa falar porque ele faz isso, a gente tem o dever de não entregar só radiografias, só tomografias. Eu falo que fazer bem feito tem que ser feito, não é obrigação. Agora, sempre pensar no paciente. Fiz uma tomografia de fratura, que se demora muito tempo, que a gente... muitos acidentes automobilísticos que a gente pega lá na clínica. Cara, mas sim, ele tem que fazer bem feito, faz um biomodelo, tenta elucidar aquilo, é o paciente em primeiro lugar. É o diagnóstico no primeiro lugar. Isso pode diminuir o tempo de cirúrgico, pode diminuir intercorrências. Então, assim, a minha equipe, ela é toda treinada para entregar esse valor de diagnóstico. E a gente vem para 2025 muito forte nisso, em ajudar o dentista a fazer o melhor diagnóstico com o objetivo do paciente. Então, assim, a gente até colocou aqui, por uma odontologia que te orgulha fazer. Né? E é muito bacana ver, eu vejo que a tua equipe ela é muito engajada nesse ponto, né? De se envolver com esse tipo de coisa. Eu vejo que vocês têm casos, você falou, esse caso do ameloblastoma, nós abraçamos a causa e tal. A gente também pensa muito parecido nesse sentido, e a gente teve um caso, para você ver como a tecnologia pode ajudar, né? Uma menininha de 5 anos, que ela tinha o côndilo na cabeça da mandíbula anquilosado, então ela não conseguia abrir a boca, ela só conseguia abrir o suficiente para passar no canudo. Então imagina, 5 anos, nunca falou, porque não consegue abrir, não consegue se alimentar, só com um canudinho, família muito pobre, e a gente também ajudou, né, e tal. E foi interessante que através da tomografia, fazendo um biomodelo, se construiu uma prótese para ela, fez uma cirurgia, e aí a gente ajudou a custear também. E aí, quando a gente contou isso para a mãe, que a gente ia ajudar, a mãe começou a chorar, e a menininha foi lá e começou a consolar a mãe e tal, aquela coisa toda. Mas foi incrível, porque assim, agora ela está fazendo fono, está aprendendo a falar, já está virando uma mocinha, tá outra vida. É transformar. E aí você fala assim, cara, olha que incrível, né? Sim. Assim, como é que a tecnologia de um exame, que às vezes tem gente que nem sabe o benefício que gera, mas você fala, cara, eu estou simplesmente pegando essa menina, talvez ela nem lembre mais, nem lembre da gente, assim, mas a gente vai lembrar dela o resto da vida, porque, cara, é incrível o benefício. Essas histórias, a gente tem uma paciente recente, que eu estou tratando no consultório, que ela veio do Centrinho de Bauru. Sim. A paciente com fenda, já tinha feito várias cirurgias, já aprendeu alguns dentes permanentes, e 12 anos, 11 para 12 anos mais ou menos, super vaidosa. Então, já fez a cirurgia, já fechou, e ela falou, eu quero voltar a sorrir. Imagina, você ouvir de uma menina, eu quero voltar a sorrir.
E ela se encanta com o digital. Então ela foi para a Invisalign, fez o digital, fizemos uma simulação, vai precisar de novas cirurgias, vai precisar de reabilitação. Só quando a gente apresentou para ela, ela olhou para os pais e falou assim, vai, é isso que eu quero. Então o digital, o diagnóstico, e a gente fala o tempo inteiro com o Centrinho. Então a gente está aqui no norte do estado, em contato com Bauru, então a tecnologia permite isso, então você tem exames que são arquivos digitais que você troca essas informações em tempo real. Então, olha a velocidade da informação e o quanto que você impacta vidas das pessoas. Então, a gente não pode abrir mão dessas coisas. E eu vejo que, Leide, por esse lado humano, então a gente fala de tecnologia, a gente fala de diagnóstico, a gente fala de tratamento, a gente fala de gestão, mas a gente não pode esquecer o lado humano. E ela, para mim, me orgulha muito. Eu falo que é a mãe dos meus filhos e eu falo que eles terão um exemplo assim, absurdo do que é ser uma pessoa do bem. Então, essa preocupação que a gente faz, isso aqui é um negócio? Mas olha o quanto que a gente está impactando vidas. Acho que o negócio é muito mais do que só o dinheiro. Então, acho que todo mundo que está ouvindo, quando a gente pensa em planejamento, quando a gente pensa em diagnóstico, a gente tem que pensar por esse lado humano também. A gente fala assim, a gente ouve falar muito, né? Como que você quer ser lembrado quando você terminar a sua passagem por aqui? Eu tenho certeza que a gente está plantando essa semente porque a gente está fazendo bem. E isso a gente aprende todo dia. Acho que é o desafio que a gente tem, né? A gente está com 20 anos de formado, esse ano a gente se formou junto. Hoje a gente tem 20 anos de formado e a gente tem ainda essa emoção como hoje de fazer o primeiro podcast e falar, caramba, parece que eu me formei ontem e estou fazendo pela primeira vez algo, mesmo 20 anos depois de formado. Então, ter isso dentro da gente, de querer sempre inovar e viver o novo e ter essas experiências, isso não tem preço. Isso é inteligência emocional, né? Que a gente fala assim, é o grit, né? Quando a gente fala que a gente se desafiar do novo, e eu falo assim, o paradoxo da furadeira, né? A gente fala assim, as pessoas não querem ter uma furadeira, as pessoas querem, na verdade, o prego na parede, mas também não quer o prego na parede, quer o quadro na parede, mas também não quer o quadro na parede, quer o sentimento que é gerado quando a gente faz foto do pai, de um filho, de um avô. E é interessante a gente pensar nisso, porque assim, a gente não deve se apaixonar pelo que a gente faz, mas sim pelo benefício que a gente gera. E olha, isso é que faz a gente chegar, por exemplo, pro teu pai, pra tua mãe, no final da vida, a gente falar assim, cara, que vida que valeu a pena, né? Eu sou católico e acredito muito nisso. E Jesus já falava, né, que uma vida para valer a pena, ela tem que ser inteiramente dedicada a amar alguém que seja fora de você. Né? E a nossa profissão é justamente isso. Né? Tudo isso que a gente está falando aqui, todas as máquinas que você compra, todas as cirurgias que a gente faz, que a gente auxilia e tudo mais, tudo isso é em prol de uma vida que às vezes a gente nem conhece. Né? Um benefício que a gente gera, uma transformação que acontece, que às vezes a gente nem vê, mas a gente sabe e luta por isso, né? É muito bacana. E o desafio, a gente tem 2 filhos e os filhos querem os pais presentes com eles o tempo inteiro. E a nossa rotina de trabalho é intensa e a gente tenta ter o maior tempo de qualidade com essas crianças o máximo possível. E muitas vezes eles olham para o trabalho como algo que não é bom. Poxa, papai, por que você não fica com a gente? Mamãe, por que você não fica com a gente? Fábio, ele quase não tem filho. Eu só tenho 4. Só. Então, qual é a visão que a gente tenta trazer para as crianças do trabalho? O nosso trabalho o pai tem que ir porque ele precisa cuidar de pessoas. Eu também falo a mesma coisa. Então, a gente precisa fazer o bem. E a gente é apaixonado por isso. Então, eu quero que ele olhe para esse trabalho e fale, eu quero isso também. Eu quero isso também. Eu falo com Leide, a gente vive uma cidade que está muito voltada para a medicina, os adolescentes vêm com um olhar muito forte para a medicina. Eu teria um orgulho imenso se o meu filho fizesse odontologia. Eu vivo uma odontologia que me orgulha. Eu tenho certeza que ela vive essa odontologia. E a gente tem uma história, a gente tem uma filosofia de vida dentro da nossa casa e na nossa profissão que eu teria o maior orgulho do mundo que os meus filhos fizessem odontologia. Eu acho que o pior cenário que pode existir é quando o dentista fala assim, Deus me livre que meu filho fazer odontologia. Pois é, isso aí. O que ele está comunicando, né? O que você comunica, né? Tipo assim, a mesma coisa para os nossos filhos também. Quando a gente mostra e quando o pai e a mãe dão como referência para o trabalho, é uma dor, é um pesar, é uma coisa ruim e tudo mais. Cara, eu tô comunicando uma coisa muito, muito contrária do que deve ser. Porque o trabalho é uma coisa muito boa, né? Você tem que pensar assim, o trabalho é muito bom. Você está ajudando pessoas, você está transformando vidas, inclusive a nossa, de todo mundo ali, né? Então, o Joel J fala muito, adoro. O Joel J é um cara que mais fala sobre disciplina. E ele fala, o trabalho devolve.
o trabalho Trabalho devolve. devolve. Então, essa é uma frase, eu levo para minha equipe, o trabalho devolve. Trabalho. Então, é o quê? Por que a gente trabalha? E se a gente, aí já é um outro assunto, vai uma longa conversa, mas eu não trabalho pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência do que eu proporciono para as pessoas. E é impressionante, quanto mais você se aposta dessa ideia, parece que mais o retorno financeiro vem. Né? Quem foca no dinheiro em si, né? Não ganha. Eu costumo brincar com os meninos que estão se formando quando eu vou lá dar a palestra para eles. Pessoal, odontologia é saúde. Se vocês vão fazer a clínica, segue o livro, faça bem feito, segue os artigos científicos, o resto vai ser consequente. O primeiro ano não vai ser fácil, o segundo ano não. Eu e o Leandro temos 20 anos de odontologia. A gente já lavou muita clínica. Trabalhava durante o dia, fazia obra à noite, 10 horas começava a limpar para no outro dia trabalhar, porque tinha que pagar as contas. Então, assim, hoje a gente tem 20 anos de formado, 20 anos saudáveis da odontologia. Então, eu sou apaixonada pela minha profissão, eu amo a minha profissão. E a radiologia, para mim, foi um divisor de águas. Eu me apaixonei. Eu lembro quando eu fui fazer radiologia, meu pai era vivo ainda. E as palavras dele ficaram na minha cabeça. Filha, vai, mas eu quero que você sempre faça o melhor para a saúde do paciente. Meu pai, que nunca estudou, analfabeto, tinha essa preocupação. Que legal. E aí, assim, e isso, todo dia eu acordo, eu lembro dessa frase antes de trabalhar. Chego 7 horas na clínica feliz. Não é nenhum peso para mim trabalhar. Você falou uma coisa agora que me lembrou, assim, né? A gente às vezes pergunta, né, assim, o que eu espero da vida, né? Mas no fundo essa pergunta é errada, né? Uhum. É assim, o que a vida espera de mim também, né? Qual que realmente é a minha contribuição aqui, né? E esse teu pai falando isso, não foi uma pessoa de muita visão, né? De pensar, vai fazer, cara, faz o teu melhor, com realmente, até o Cortella fala isso, a melhor condição que você tem, né? Faz o teu melhor realmente, né? E curta a trajetória, curta aquilo que você Se apaixone pelo processo. pelo processo, não pelo resultado final. Né? Gente, Muito a legal. conversa tá ótima, né? Eu ficaria aqui 2 horas com vocês. Mas, assim, a gente já entendeu a importância da tomografia. Para finalizar esse primeiro episódio, né, do podcast, eu queria que o Fábio falasse um pouquinho aonde que a odontologia digital vai parar. Porque, assim, cada vez mais é uma surpresa positiva que vem, né? E a gente só vê coisas positivas da odontologia digital. E eu acho que agora é só aprimorar, né, Fábio? Não, e assim, cada ano que passa vem inúmeras novidades, né? Por isso que a gente fala que a radiologia está muito conectada com isso, porque a gente geralmente é o primeiro a ter acesso para a parte de diagnóstico, de imagem. Mas olha, eu vejo um universo cada vez mais facilitador para o dentista. Cada vez mais. A vida do dentista está ficando cada vez mais fácil. Então tem que usar, né? A gente tem que usar. Então eu vejo, por exemplo, um futuro onde ninguém mais faz cirurgia sem ser cirurgia guiada, por exemplo. Eu também vejo. Eu vejo um futuro que as partes de plano de prótese, tudo seja no digital. Então, assim, a vida do dentista vai ficar mais fácil, o tempo de cadeira dele vai ficar menor, E cada vez a qualidade de vida dele vai ficar mais fácil, então ele vai se conectar com gente do mundo inteiro. Porque, como você falou, eu consigo um simples e-mail pelo WhatsApp, eu consigo mandar um STL de um exame, alguma coisa assim. Alguém pode ir lá na China me ajudar no planejamento e tudo mais. Então, assim, hoje essa conexão ficou muito forte. E mais barata, né? Lembra antigamente como era para enviar para Biopartes? Nossa, era Era 5 mil meu modelo. Não, hoje negócio. sim. E eu vejo também o futuro, assim, todo mundo tendo também acesso mais fácil a essas tecnologias, impressora 3D e tal, que o processo está ficando cada vez mais preciso, cada vez melhor, cada vez mais arrumado, as tomografias de alta resolução entrando cada vez mais forte também, então está tudo ficando muito mais encaixado. Então, o que o dentista ganha com isso? Mais tempo para a família, mais tempo para a saúde, mais tempo para se relacionar, mais tempo para estudar, mais qualidade de vida, né? Agora, é lógico,
A gente fala que nessa curva de adequação à tecnologia, nem todo mundo vai de cara, né? Então, aí é que tá. Muitas das vezes tem gente que são as pessoas que são descrentes, que falam, eu vou depois, tem uns retardatários, aquela coisa Dá toda. aquela retraída. E é normal. Agora, a questão é assim, como é que eu vou me posicionar? Porque a questão não é quando você vai entrar no digital, quando você vai mergulhar nesse universo. Quer dizer, se você vai mergulhar, é quando isso vai acontecer. Porque todo mundo vai ter que entrar de uma forma ou de outra. Né? Então, eu acho que é um caminho sem volta, sabe? Em todas as áreas da odontologia. E o que eu acho ótimo, porque o paciente ganha, o dentista ganha, os profissionais da saúde ganham, todo mundo ganha, né? Então, é o famoso ganha-ganha da saúde. Né? A gente tem que aproveitar bem isso. Fábio, a gente encerra esse primeiro episódio. Muito bom estar aqui com você, uma pessoa que me deixa sempre muito tranquila, muito em paz. Queria agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui em Arnes com a gente. Amanhã temos o evento, né, dos dentistas, que você vai palestrar com a gente. E agradecer por tudo, gratidão por todas as condutas de mentoria que você me dá. Agradecer ao Leandro, a Carol, para a gente finalizar esse podcast. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço, poxa, que papo gostoso, que passou assim super rápido. Passa rápido. Papo bom é assim, né? Muito, muito legal. E vai ser tá sendo um prazer estar aqui, né? Acabei de chegar e amanhã vou para palestra com força total, vai ser incrível, tenho certeza que vai ser. Tenho certeza. Obrigado. Obrigada, Fábio. Legal.